Você vê para mim o próprio. Irmãos, eu quero pedir perdão pelo atraso. Não foi uma vontade minha. Ontem o Brás me trouxe aqui do centro para cá e eu tenho um hábito, eu vou marcando pontos para eu não me perder. Então eu achei que conseguiria ir sozinho. Mas eu acho que nessa madrugada deve ter derrubado algum prédio porque eu perdi um ponto. E se eu perdi um ponto, eu perdi a direção. E para complicar, o meu GPS parou, aliás, o GPS sempre para. E eu preciso comprar um novo para mim, porque esse não funciona mesmo, vou desistir dele. E aí eu sabia que estava perto, mas não sabia exatamente a direção. E aí eu liguei para a igreja, alguém me atendeu, caiu na minha ligação, parei numa banca de jornal, o camarada começou a bater papo comigo e eu, cara, vai rápido, não sei onde que é a rua. Me perdoe, de verdade, porque eu não tenho esse hábito de chegar atrasado, não. Como o Brás diz, eu tenho uma coluna do Jornal Comunhão todos os meses, e a coluna desse mês eles pediram para que eu falasse sobre as mães, que é o mês do Dia das Mães. Eu fiz uma coluna falando sobre mãe, mas mãe no sentido genérico, mãe e pai sendo mãe. Seria interessante você dar uma lida, porque na verdade esse é um estudo que eu estou fazendo e eu pretendo começar a passar pelas igrejas levando ele. E mais na frente, nós temos a posse de um pastor lá na nossa igreja. Se você for ler o Jornal Comunhão, só deixa eu achar aqui para você a página, para você conhecer um pouquinho a nossa igreja em São Paulo. Na página 16, e giro pelo estado, página 16, eu estou dando posse aqui ao pastor de relacionamentos. Mês passado nós demos posse ao pastor de relacionamentos na nossa igreja. Então tem aqui informações sobre a posse desse pastor. Ontem, após o culto, alguns irmãos me perguntaram quantos membros tem na minha igreja, porque eu comecei com 8. Eu disse para vocês durante a mensagem, na minha apresentação, que eu comecei com 8. Desses 8, o mais novo tinha 55 anos. O presidente da minha mocidade tinha 75 anos. Eu torcia para ele não morrer, porque senão eu ficava sem líder na mocidade. Então foi muito complicado. E hoje nós temos aproximadamente lá no Bom Retiro uma frequência de aproximadamente semanal umas 400 ou 500 pessoas. Então a igreja deu uma crescidinha nesse tempo, mas a igreja crescer é muito complicado, né? Se nós, até você chegar numa estrutura para crescer, uma igreja você tem que plantar. Uma hora ela começa a crescer. Eu me lembro que nós começamos a colher os primeiros frutos assim, de crescimento mesmo substancial depois de uns 10, 12 anos de ministério, porque é só plantação. Primeiro porque você está numa garagem, tem que ir para um lugar maior. Aí você compra um lugar maior, não tão maior, porque não tem dinheiro para comprar um lugar tão maior. Compra um lugar apenas maior, depois vende, compra de novo, vende, compra de novo. Eu acho que nesses 27 anos de ministério ali, nós já mudamos, irmãos, sem brincadeira. Eu acho que nós já mudamos de sede aproximadamente umas 10 vezes. Cada 3, 4 anos a gente tem que estar comprando alguma coisa nova para mudar, porque ficou pequeno. Então, ao longo desse tempo, nós crescemos um pouquinho. Hoje, nós temos 4 pastores integrais na igreja, todos servindo integralmente a igreja. E, por ser uma igreja central, nós não temos essas 500 pessoas todas juntas em um culto. É muito difícil. Eu acho que eu nunca consegui ter as 500 pessoas juntas. Algumas vão de quarta-feira, outras vão domingo de manhã, outras vão domingo à tarde, outras vão domingo à noite. Então, é muito difícil um culto onde todos estejam presentes, né? Então, fica aqui a nossa orientação para a igreja. Eu estava conversando com o Brás ontem, à noite após sairmos daqui, fomos tomar uma sopa deliciosa lá na casa dele. E eu estava compartilhando com ele, uma igreja que está no tamanho de vocês, na estrutura de vocês, que vocês têm uma estrutura física muito boa, né? Vocês têm um ambiente de culto muito gostoso. Se vocês pudessem fazer um esforço e colocar aqui 2 ou 3 pastores,
Seria muito interessante, porque vocês deslanchariam com muita facilidade. Hoje em dia, ter um pastor só é muito complicado, porque a gente não dá conta de tudo. Né? É muito complicado dar conta de tudo. Mas vocês têm assim o que é muito importante para uma igreja, que é uma estrutura física muito boa e um ambiente de culto muito gostoso. A igreja está de parabéns mesmo. Hoje pela manhã eu estive agradecendo a Deus porque eu estou esse tempo com vocês. Muito gostoso. Eu viajo muito pelo interior de São Paulo e eu posso garantir a vocês que assim, vocês têm um espaço muito legal, tem um ambiente muito bacana, tem gente muito boa aqui que ama a igreja. Tem tudo para dar certo, tudo, e já está dando certo, mas tem tudo para deslanchar mais ainda. Parabéns quem está na liderança da igreja, tá bom? E quando estiver em São Paulo, ali pelo centro da cidade, vai tomar um cafezinho com a gente. Domingo de manhã na nossa igreja, o culto ele é em espanhol, todo em espanhol, escola dominical em espanhol, pregação em espanhol, cânticos em espanhol, porque o culto pela manhã ele é organizado para o povo hispânico que mora no bairro do Bom Retiro. O Bom Retiro tem muito boliviano, muito chileno, muito peruano, que esse povo vem trabalhar aqui no Brasil, porque lá nas suas terras não está dando mais certo, eles vêm e eles desembolcam ali no bairro do Bom Retiro. Então nós resolvemos criar um culto para eles. Dia 5 de fevereiro do ano passado, nós inauguramos a Igreja Batista do Bom Retiro Hispânica. Para vocês terem uma ideia, nós já temos hoje mais de 100 hispânicos frequentando esse culto domingo pela manhã. Realmente, vale a pena investir em gente. Algumas não valem, mas a maioria vale a pena. Então, somando esses 3 cultos, mais quarta-feira, a gente consegue aí juntar umas 400, 500 pessoas semanais. E nós estamos num terreno ainda provisório, improvisado, era uma vila de casas, tinha aproximadamente umas 10, 12 casas, nós compramos todas elas. Hoje no Bom Retiro, o metro quadrado é um dos mais caros de São Paulo. Não teve como fazer, compramos e entramos para dentro das 10 casas. Eu me lembro que nós derrubamos uma casa que ficava no centro do terreno, colocamos ele no púlpito e o povo ficava distribuído dentro das 10 casas. Então eles me viam, mas eu não via eles. Às vezes eu tinha a impressão que estava pregando para as paredes, né? E foi esse o nosso início, com esse novo espaço que nós temos hoje. Pretendemos ficar ali por um bom tempo. O terreno é grande, só mesmo condições financeiras para construir o que está nos nossos corações, né? Já temos uma planta já em aprovação junto à prefeitura, mas o templo hoje mesmo é mais ou menos o tamanho desse ambiente aqui de vocês. Por isso nós temos que nos dividir em alguns cultos semanais, porque não cabe todo mundo naquele mesmo lugar. Graças a Deus por isso. Às vezes os meus líderes lá, o nosso grupo gestor, eles dizem: pastor, por que a gente muda tanto? Eu disse: graças a Deus, porque a gente muda bastante, né? Um dia eu encontrei um rapaz no ônibus e ele disse assim: puxa, eu fui lá onde era sério e não encontrei mais você. Eu falei: graças a Deus, já mudamos de lá também. A visão é mudar mesmo, né? Você não ficar apegado a lugares, a tijolo, a paredes, e entender que a igreja tem um ciclo de vida. Ela cresce, a igreja tem que crescer. Não é possível que a igreja não tenha que crescer, a igreja tem que crescer. Uma igreja viva tem que crescer. Nós temos que conquistar essa rua para Jesus Cristo. Essa igreja aqui precisa conquistar esse povo todo aqui para Jesus Cristo. Não dá para ficar achando que dentro de 4 paredes está tudo muito bom, né? Então, igreja aqui de Vila Natal, Deus abençoe vocês e conquista esse negócio aqui para Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui neste lugar, tá bom? Vou voltar à minha palestra e eu quero a participação de vocês hoje. Quando eu fiz o estudo dessas 3 mensagens, esses 2 dias que passaremos juntos, aliás, eu quero dizer para vocês, viu pessoal, eu estou em culto desde ontem à noite, porque lá no hotel foi culto a noite toda. Eu não sei se tem alguma santa fazendo aniversário na cidade, mas foi a noite toda culto. Eu quase participei do louvor da igreja católica lá no meu quarto. Toda hora alguém pegava o microfone e falava: divino Espírito Santo. Eu falava: amém. Então eu estou em culto desde ontem à noite. Vocês dormiram, eu não, né? Então, assim,
pararam, eu consegui dormir um pouquinho. Mas estamos aí na guerra espiritual mesmo. Isso é coisa do brinco. Ele me colocou ali para eu não dormir. Eu tenho certeza que você pensou nisso. Vamos continuar no nosso congresso. Hoje eu quero falar sobre quando a família toma o lugar de Deus. Eu separei, irmãos, tanto para hoje pela manhã quanto à noite. Não falte à noite. Eu trouxe uns vídeos muito bacanas para vocês assistirem comigo à noite. Como eu sou psicólogo e eu sei que uma imagem vale muito, eu trouxe 3 vídeos muito bacanas. À noite eu vou estar falando sobre quando a igreja se torna o altar, quando a família se torna o altar de Deus. E aí eu trouxe alguns vídeos para vocês assistirem comigo. Mas pela manhã é quando a família rouba o lugar de Deus, né? Eu separei apenas 3 opções. Depois eu vou perguntar a vocês se vocês têm mais alguma. E como é pela manhã, tem caráter meio de escola dominical, vocês podem participar comigo. Qualquer um de vocês que tem uma pergunta, irmão, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Qualquer um de vocês que tem alguma pergunta durante a mensagem, é só levantar a mão e eu vou dar a oportunidade para vocês perguntarem. Até que horas que eu tenho? Eu tenho meia hora só? Nossa! Então vocês nem podem perguntar nada, só ouvir. Tá? Então deixa eu parar de enrolar vocês aqui. Oi? Posso passar um pouquinho? Como bom batista, precisamos de uma proposta, um apoio aqui. A proposta? Apoio. Querem fazer uma comissão? E batista tudo é comissão, perceberam, tá, né? Para varrer aqui na frente, vamos fazer uma comissão para varrer aqui na frente. Ninguém se indica, eu indico a irmã fulana. E ninguém fala eu, né? Apoio? Os irmãos favoráveis que eu use mais de uma meia hora, de uma amém. Então, cala a boca, eu mando agora. Fica quieto, agora eu sou o pastor aqui, acabou. Vamos lá, quando a família toma o lugar de Deus? O primeiro ponto que eu trago para vocês de quando a família toma o lugar de Deus é quando a família vira uma seita. Há famílias dentro das nossas igrejas que são seitas. Eu volto a dizer que essas coisas chocam. Nós estamos acostumados com aquele evangelho de paz e amor, né? Onde todo mundo é santo, onde pastor é santo, onde mulher de pastor é santo, onde filho de pastor é santo, onde membro é santo. É tudo mentira. Não tem ninguém santo aqui. Aqui tem um bando de gente lutando contra a maré para se apresentar diante de Deus de maneira mais adequada, né? Uma vez eu estava dando uma classe de doutrinas e uma irmã nova na fé disse assim para mim: pastor, vocês pastores, vocês têm vontade de ir no banheiro como todo mundo? Vocês sentem fome como todo mundo? Claro, não é? Te pega como todo mundo também. Nunca mais ela apareceu na igreja. Ela achou que o pastor estava num patamar de santidade, que ele não precisava mais das coisas terrenas, como comida, por exemplo, né? Mas não. Todos nós que estamos no mesmo barco. Há famílias dentro das nossas igrejas que são seitas. E como é que a gente identifica isso? Quando nós percebemos que essa família está roubando o culto que é do Senhor. Eu costumo dizer que domingo é dia do Senhor. No dia de domingo nós não temos que ter compromisso a mais com nada. Domingo é do Senhor. Mas eu não sei se aqui vocês têm esse problema. Talvez em Vila Natal não, mas lá em São Paulo, no Bom Retiro é terrível. Se falta um membro da família, faltam todos. Vocês têm isso aqui? Se um fica doente, ninguém vem. Se um viaja, ninguém vem. Se um não aparece, ninguém vem. A família virou seita. Se um fala, não estou afim de ir na igreja, ninguém vai. Aí no dia seguinte você pega um monte de fotos de toda a família comemorando um domingo à noite de nada. Porque um não veio, os outros também não vêm. A família se fechou em si. A família não dá mais abertura para o evangelho entrar e mudar o caráter dela, família. Ou seja, eles se fecharam, se uniram, e ai do pastor se mexer com um membro dessa família.
Mexeu com um, mexeu com todos. Então nós pastores temos que tomar muito cuidado. Porque há famílias que se mexemos com um fecha com o outro com um, e daqui a pouco há um levantamento contra o pastor da igreja. Há um levantamento contra determinado irmão na igreja. Ai de alguém que lidera mexer com alguém dessa família. É uma seita esse negócio aí. Eles se fecharam. Roubaram o domingo que é do Senhor. Roubaram o dia que é do Senhor. Isso é muito comum lá no nosso meio. Um entra no coro, todos entram. Dá a impressão que o dom foi dado para todos. Um sai do coro, todos saem. Um entra em missões de evangelismo, todos entram. Um sai, todos saem. Um se candidata a alguma coisa, todos estão naquela mesma coisa. A impressão que se dá é que naquela família os dons são os mesmos. Deus distribuiu os dons iguais para todos. Esta família está se tornando uma seita. Mexeu com um, mexeu com todos, literalmente falando. Não se pode puxar a orelha de ninguém nessa família, porque eles são uma seita. Não importa se está certo ou se está errado. Mexeu com um, mexeu com todos. Quando isso acontece, esta família está se tornando uma seita. Só que para nós que estamos do lado de fora, nós pensamos o seguinte: que família unida, não é, irmão? Eu queria ter uma família assim, tão unida. Isso é tudo fachada. Porque na hora do pecado se divide. É só mesmo junto à igreja que são assim. Essa família derruba o pastor. É só que não gostar do pastor e o pastor ser meio fraquinho. Essa família derruba o pastor. Essa família faz abaixo assinado para tirar o pastor. Essa família visita outras famílias para falar com o pastor. Se o pastor for daquele que tem medo, que se acovarda e que não quer comprar briga, ele tem prazo de validade daquela igreja. Porque essa família ou estas famílias o derrubam. Nós já tivemos isso lá no Bom Retiro. Temos isso lá no Bom Retiro. O problema é o que fazer. Alguém tem que parar isso. Há um preço a ser pago. Eu me lembro que há alguns meses nós tínhamos lá no Ministério da Adoração uma menina que cantava muito bem, mas ela era novinha. Ela tinha 16, 17 anos. Mas ela tinha realmente uma capacitação técnica, vocal impressionante. E um dia eu percebi que essa menina estava muito estrela. E eu a chamei e disse: a partir de hoje você está 3 meses de banco. Você não canta, você não toca, você não ora, você não lidera. 3 meses de banco. E oração silenciosa, vou pensar se eu deixo você fazer também. 16 para 17 anos essa menina tinha. E ela disse assim para mim: pastor, eu não vou receber essa punição porque eu já fiz muito pelo Evangelho. Eu disse: com 16, 17 anos você já fez muito pelo Evangelho. Meu amor, se você morrer agora, não vai fazer falta absolutamente nenhuma no reino de Deus. Você nunca ganhou uma vida para Jesus Cristo com essa idade ainda. O que aconteceu? Perdi toda a família. Mexi com um, mexi com todos. Quando o pai veio falar comigo, isso é verdade, eu coloquei teu filho no banco por conta disso, disso e disso. O pai, ao invés de me agradecer, dizendo: puxa, pastor, muito obrigado, porque o senhor está colocando limite na minha filha. Ela vai crescer entendendo que uma igreja não é dela, uma igreja é de todos. Não. O que eu ouvi do pai foi: eu não aceito punição sobre a minha família. Então, querido, procure uma outra igreja. Você tem toda a liberdade de fazer isso. Eu não estou preocupado em ganhar menos ou perder menos. Eu realmente não sou pastor de igreja, eu não sou evangelista, eu não sou administrador, eu sou pastor. Eu cuido de ovelhas. Eu penso no todo. Eu não penso em um ou em dois. Eu penso no todo, no corpo. E para preservar o corpo em santidade ou em unidade, se eu tiver que perder alguns, eu perco alguns. Não tem problema. E não adianta me dizer: ah, mas e se essa pessoa for para o inferno? Não é problema meu também se essa pessoa vai para o inferno. Eu não sou culpado de alguém ir ou não para o inferno. A igreja não é culpada de A ou B ir para o inferno. Nós temos que perder essa mania de achar que nós somos culpados de tudo. A pessoa vai para o inferno se ela quiser.